Salve, 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 rapaziada. Eu não vou nem perguntar se tá tudo certo com vocês, porque eu sei que não tá, né? Não tá tudo certo comigo. Ainda peguei uma puta de uma gripe, cara. Vocês acreditam? Tô todo ferrado aqui, mas quero entregar conteúdo porque tem informação, tem situações pra vocês aqui. Sobre o caso Oliva, né? O Atlético aparentemente tem um novo plano A em relação à contratação desse volante, tem um novo plano A para preencher essa lacuna dentro do elenco do Atlético que o Odair Hellmann pede há muito tempo, e eu vou ser bem sincero com vocês. De tudo que eu vi do Oliva, e eu confesso que eu não vi muito, mas eu peguei para ver jogos, peguei para ver os jogos do Nacional na Libertadores, principalmente contra o Inter, que foram jogos que ficaram mais marcados como os bons jogos, né? O Oliva pareceu ser muito melhor que o Lucas Sacha. Um jogador que acho que entrega tudo que o Lucas Sacha entrega. É um camisa 5, mas também em muitos momentos faz um papel de camisa 8. É um jogador que tem alguma qualidade no passe. Eu achei o Oliva bem melhor passador que o Lucas Sacha, na real. É um jogador que ajuda a saída de bola. Todas essas características que a gente vinha falando do Lucas Sacha, eu achei que o Oliva ele acaba entregando mais. E se você for parar pra pensar, até num contexto relevante, né? Você jogar contra o Inter num confronto de Libertadores não é um confronto simples, não é um contexto simples. Então, eu acho que nessa disputa, se o Atlético realmente fechar com o Oliva, o Atlético sai na frente. Falando sobre informação, o que que eu tenho? Primeira proposta do Atlético foi cerca de 1,5 milhões de dólares por cerca de 70% do jogador. O Nacional recusou essa proposta. O Nacional quer cerca de 3 milhões de dólares pelo jogador. O Atlético dificilmente vai chegar a 3 milhões. O Atlético fez uma contraproposta e o clube ficou de avaliar a situação se valia a pena ou não, sabendo que o Oliva é uma peça muito importante para esse Nacional como um todo. Então, é um esquema muito parecido com o do Lucas Sacha. O acerto com o jogador está tudo muito bem encaminhado entre o Atlético e o staff do jogador. Não está certo, mas está tudo muito bem encaminhado. Agora, Atlético e Nacional do Uruguai buscam entrar nesse cenário de valores que agradam tanto o Atlético e quanto o Nacional. Acho que é um investimento que faz muito sentido. E assim, tem algumas características dele que me chamaram muito a atenção. Achei um volante muito técnico. Não é um camisa 8, não é um grande passador, mas é um jogador que eu acho que entrega bem mais do que Raul, entrega bem mais que Filipinho, entrega bem mais do que qualquer alternativa que a gente tem no elenco. E acho que essa avaliação, comparando os jogadores que a gente tem hoje no clube, ela precisa acontecer para fazer o jogo do Atlético ter um pouquinho mais de ritmo. É disparado o jogador mais relevante nessa rotação de bola do time do Nacional, de pegar a bola de um lado, inverter a bola para o outro, pensar que tem uma facilidade muito grande de quebrar a linha para achar o camisa 10. São características que a gente precisa no time do Atlético. Em muitos momentos afunda entre os zagueiros para fazer a saída de três. Então, essa capacidade técnica do Oliva me chama muito a atenção para que ele possa agregar ao time do Atlético. E é exatamente isso que a gente precisa. Um jogador que faça o Atlético ter a bola de forma mais confortável. Dá para se resumir a isso, a só isso? É só um volante de muita técnica? Não. É um jogador que eu achei muito inteligente para encurtar caminhos para competir sem bola. O que que isso significa? Um jogador muito inteligente para mapear as costas. Quando o meia tá atuando por ali, em muitos momentos o Alan Patrick caia pelas costas dele, ele conseguia controlar. Um jogador bom para ganhar duelos, um jogador muito firme. Um jogador que tem essa capacidade de disputa e já pensar em acelerar o jogo e também tem esse passe progressivo. Então o Oliva seria uma ótima adição. Eu acho que até, assim, a necessidade do Atlético contratar um volante aumenta ainda mais o tamanho do Oliva, assim. Acho que o Oliva naturalmente seria um bom reforço. Mas o Atlético precisa tanto desse jogador, precisa tanto parar de depender de Filipinho e de Raul, que o Oliva ele vira uma opção maravilhosa. Então que o Atlético entenda a necessidade de suprir essa posição. Eu acho que você trazendo mais talento por ali, você começa a tentar melhorar o time.
Depois do que aconteceu contra o Volta Redonda, é óbvio que é muito difícil falar sobre jogador X, sobre jogador Y, sobre jogador Z. Eu acho que depois do jogo contra o Volta Redonda, pô, todo mundo tá com vontade de todo mundo, pô, mandar pro caralho. Mas pensando no time ideal do Atlético, eu ainda pensaria no Oliva como um camisa 5 e a necessidade de contratar um camisa 8 pra mim, não é suprida com a chegada do Oliva. Ou a necessidade de utilizar um camisa 8 dentro do elenco do Atlético. Se a gente for parar pra pensar, o João Cruz ainda é esse jogador que eu acho que tem mais essa capacidade. Ah, entrou mal contra o Volta Redonda. Péssimo, mas não transforma ele num jogador horroroso. Então o sentimento que eu tenho daqui pra frente é que, assim, primeiro de tudo, tomara que o Atlético feche com o jogador, pelo menos pro domingo já tá à disposição contra a equipe do América Mineiro, porque obviamente contra a Ferroviária a gente não vai ter o jogador, a necessidade é gritante, acho que ninguém duvida disso. E assim, 3 milhões de dólares, ou 2,5, ou 2,7, enfim, é barato. É barato. Se o Atlético não investe no Oliva, o Atlético vai se arrepender. O Atlético tem outras opções. O Atlético está esperando o fechamento do mercado argentino para você também não ter tanta concorrência de um jogador do mercado argentino, pô, com outro time argentino. Então existe essa cautela necessária de mercado, mas o Oliva é um investimento que tem que acontecer o mais rápido possível pela necessidade até de mentalidade. Porque o Oliva é um jogador experiente. O Oliva pode chegar aqui para suprir uma necessidade de liderança. O Atlético mostrou contra o Volta Redonda como é incapaz de se impor no sentido de... É muito fácil tirar o controle do jogo do Atlético. E eu falo isso tecnicamente no campo de bola e eu falo isso mentalmente. Chegada do Oliva, uruguaio, capitão de um time gigante como o Nacional, capitão de, pô, jogos enormes de Libertadores. Esse cara, ele chega com a vivência pra dar uma encorpada, não só tecnicamente no grupo do Atlético, mas dar uma encorpada mentalmente no time do Atlético. Beleza, rapaziada? Então, qualquer detalhe a gente traz aqui. Hoje dá pra dizer que cerca de US$ 1 milhão separa o Atlético do Oliva. E eu gostaria que o jogador viesse. Eu gostaria de qualquer adição nesse sentido, né? Tá complicado atuar esses volantes, cara. Assim, depois do jogo contra o Volta Redonda, eu tô com ódio de muita gente. Mas, pô, se a gente pega os gols e vê o comportamento dos volantes, é um negócio assim, cara, inacreditável, velho. Inacreditável. Então, assim, o Atlético tá mostrando até boa disposição pra gastar. Eu tô começando a ficar com medo do efeito que esses reforços vão ter. Num cenário que parecia mais promissor e já tá desandando na mão do Odair. E o Oliva é a mesma coisa. Mas enfim, tamo junto, forte abraço, é nóis.